Olá, pessoal! Como vai? Tudo bem? Vamos analisar hoje 3 questões envolvendo sujeito, classificação do sujeito, identificação do sujeito e assuntos ligados a esse início de análise sintática, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é da banca Consulplan. Na verdade, aqui não nos interessa de qual concurso, de qual ano. Vamos universalizar, tá, essa questão. Ela é da banca Consulplan, tá? E ela solicita que você identifique uma oração sem sujeito. A oração sem sujeito, ela também, tá, é uma oração de sujeito inexistente, não é? Ou seja, há inexistência de sujeito, por quê? Porque o verbo ele não tem capacidade lógica de selecionar um responsável, tá? Tipo os verbos de fenômeno natural, não é? Fenômeno da natureza, tá? Fenômenos atmosféricos. O verbo, tá? Ele é o verbo haver, não é? Que a tradição gramatical, tá? Determinou que não teria sujeito. Então, nós temos aqui nessa questão, que não é muito difícil, tá? Algumas armadilhazinhas, tá? Você, pensando no verbo haver e no verbo fazer, você provavelmente ou vai para a letra D, ou vai para a letra B, ou vai para a letra E. Tá? O aluno que tem o mínimo de conhecimento de classificação do sujeito, tá? Da oração sem sujeito, do sujeito inexistente, ele elimina de imediato a opção letra A e a opção letra C, onde se apresenta a palavrinha se. Tá? Que é característica de outro tipo de classificação de sujeito. Tá? Seria o sujeito posposto, tá? Na voz passiva, ou seria o sujeito indeterminado. Ok? Então, vamos analisar, tá, as 3 opções que se encaixam dentro da teoria de oração sem sujeito, de sujeito inexistente. Vai haver um campeonato, tá? Nós temos a locução verbal vai haver, cujo verbo principal é o verbo haver, tá? E esse verbo haver principal, ele está no sentido de existir, não é? Então, vai haver um campeonato, tá? Significa existirá, ocorrerá um campeonato, ok? Então, essa daqui é o candidato mais viável, é a resposta, não é? Tá? Então, vamos analisar a letra D para a gente poder desqualificar, obviamente, a letra D. Paulo faz 20 anos amanhã. Muita gente acha que nessa frase ele tem o verbo fazer, ele indica, tá, o tempo decorrido. Não é, pessoal, tá? Então, muito cuidado com o verbo fazer uma idade, porque isso representa completar idade, tá? O completar idade, ele tem sujeito normalmente. Observem que o sujeito aqui é Paulo. Paulo completa 20 anos amanhã, ok? Então, faz o quê? Não é? Seria um verbo transitivo direto e o 20 anos seria objeto direto. Tá? Vamos observar a letra E agora e tentar identificar por que a letra E não poderia ser uma resposta. Observem que, da mesma maneira que a letra B apresenta uma locução verbal, vai haver, o haviam feito também apresenta uma locução verbal. Eu queria que vocês observassem a posição do verbo haver em cada uma das 2 frases, das 2 opções. Tá? Vai haver um campeonato. Verbo número 1, que é o auxiliar, não é? É o verbo ir, não é? Verbo número 2, que é o principal, é o verbo haver. O principal é o verbo que dá o significado, que dá a transitividade verbal dentro de uma locução verbal. O verbo auxiliar é o que se esvazia de significado para poder expressar as noções de tempo, modo e fazer a concordância verbal com o sujeito, ok? Na opção letra E, na frase que está na letra E,
nós temos haviam feito, tá? O primeiro verbo é o verbo haver, ou seja, o primeiro verbo é o verbo auxiliar, ok? Então, o verbo haver aqui, ele é um verbo auxiliar, ele não é principal. Então, ele não pode exprimir nenhuma significação especial. O que exprime a significação aqui seria o verbo fazer, não é? Tá? Da locução verbal, primeiro verbo, segundo verbo, feito, não é? Tá? Então, nós temos, na verdade, aqui uma locução verbal que representa o verbo fazer. Ok? Beleza? Tá? Então, verbo haver auxiliar, verbo fazer principal. O verbo auxiliar, ele concorda normalmente, desde que o verbo principal não seja um verbo impessoal. Você lembra o que é verbo impessoal? Reparem, está dentro do nosso tópico, não é? Se nós estamos falando em oração sem sujeito, é óbvio que você tem que correlacionar a noção de verbo impessoal, ok? Tá? O verbo impessoal é aquele que não tem pessoa, é aquele que não tem sujeito. Então, toda oração sem sujeito apresenta um verbo impessoal. É só você guardar, tá? É o radical da palavra pessoal, que tem a ver com pessoa, seria o sujeito responsável, e o in, que é o prefixo, né, o elemento inicial negativo. Então, impessoal, sem pessoa, não é? Sem sujeito. Oração sem sujeito, também chamado de isso, tá? Sujeito inexistente, tá? Então, na opção B, que é a nossa resposta, nós temos um sujeito inexistente. Na opção letra D, tá? Se você levou ela em consideração, tá? Nós temos o sujeito Paulo, um sujeito simples, não é? Um sujeito de um núcleo só, não é? E o verbo fazer ali não é tempo decorrido, é completar idade. Eles haviam feito a pesquisa, você observa que o verbo haver, ele está no plural aqui, não é? Tá? Isso é uma característica dos verbos que possuem sujeito, pessoal, tá? O verbo que possui sujeito, ele pode ir ao plural. O verbo que não possui sujeito, ou seja, o verbo impessoal, ele não vai para o plural. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, tá? Vários campeonatos, logo adiante, o verbo haver, não é? A locução verbal vai haver, ela permaneceria no singular. Então, vai haver vários campeonatos. Isso, tá? Também é uma chamada muito importante para a concordância verbal. Porque quando a gente estuda a concordância verbal ela pressupõe a identificação do sujeito, a localização do sujeito. E num sujeito inexistente, numa oração sem sujeito, com um verbo impessoal, por não haver o sujeito, o verbo não pode ir para o plural. Então, por exemplo, não é? Explorando aqui essa questão no que ela pode nos oferecer, vai haver um campeonato ou vai haver vários campeonatos, ok? Tá? Então, nós temos aqui, tá, uma locução verbal impessoal que fica sempre no singular, uma vez que não há sujeito. E na opção letra E, ele havia feito a pesquisa, se nós tivéssemos um sujeito no singular, não é? Eles haviam feito a pesquisa com o verbo auxiliar, não é? Sendo, fazendo a concordância com o sujeito eles, não é? Aqui a mesma coisa, se eu tivesse Paulo e seu irmão, fazem 20 anos amanhã, ou seja, completam 20 anos, ok? Vamos comentar a opção A e a opção C, uma vez que a nossa discussão hoje diz respeito a sujeito. Come-se bem naquele restaurante e vive-se feliz no Brasil. O que nós temos nessas duas frases? Nós temos a presença da partícula ser. Vamos chamá-la inicialmente apenas de partícula, sem nenhuma classificação especial, como pronome ou qualquer outra coisa dessas, tá?
A identificação de um sujeito paciente na voz passiva sintética ou de um sujeito indeterminado com o C apenas como indeterminador do sujeito depende da classificação da transitividade verbal, tá? Você sabe o que é a transitividade verbal? Transitividade verbal é a relação do verbo com o seu complemento. Ok? Então, por exemplo, nós temos na opção letra A o verbo comer. Quem come, come alguma coisa, tá? Então, o verbo seria transitivo direto. E na opção letra C, quem vive, simplesmente vive, não é? Nós temos um verbo intransitivo. Ok? Isso é o nosso pensamento inicial ao localizarmos, ao identificarmos o verbo. Porém, pessoal, eu queria que você atentasse sempre para o contexto, ok? Tá? Na opção letra A, o verbo comer, ele não é transitivo direto. Mas como, Paulo? Como pode não ser transitivo direto se quem come, come alguma coisa, tá? Simplesmente naquele contexto, observem, come-se bem naquele restaurante, eu não tenho a presença, tá, daquilo que é comido, daquilo que eu estou comendo. Eu estou comendo o que ali naquela frase? Macarrão, um prato delicioso, um prato fino, um prato caro, tá? Doces. Não tem a identificação ali do que é comido. Então, obviamente, aqui nós temos um verbo intransitivo também, ok? Então, foquem no que eu vou dizer. Verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos apresentam sujeito paciente e o C seria apassivador. Quando eu tenho verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos ou verbos de ligação, a partícula C é indeterminadora do sujeito, tá? E aí nós temos um caso de sujeito indeterminado. Como ambos os verbos aqui são intransitivos, tanto na opção A quanto na opção C, nós temos sujeito indeterminado, ok? Então, sujeito indeterminado na opção A, sujeito indeterminado na opção C, sujeito simples na opção letra D e sujeito simples na opção letra E. Por acaso apenas, você estaria pensando que na opção E eu tenho sujeito composto? Espero que não. Espero que você tenha conferido direitinho, estudado direitinho o que é a classificação de um sujeito composto. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo, tá? E aqui nós temos apenas um núcleo, que é o pronome eles. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas Paulo, tá, nós temos mais de uma pessoa. Não. Não tem nada a ver com a quantidade de participantes, tá, responsáveis pelo verbo dentro da frase. Tem a ver com a quantidade física de núcleos que nós temos na frase. Então, fisicamente eu só tenho Paulo, é um núcleo. Fisicamente eu só tenho eles, é um núcleo. Por isso, ambos possuem sujeito simples. Ok, pessoal, tá? Por favor, estudem a parte de classificação de sujeito, ok? É um assunto bastante recorrente nas provas e, sobretudo, estudem bastante oração sem sujeito, tá? E a partícula C como apassivadora e indeterminadora do sujeito. São tópicos bastante recorrentes nas provas, ok? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão é de uma banca bastante temida pelos candidatos. Da banca ESAF, não é? A banca ESAF, ela tem o privilégio de ser uma das poucas bancas, tá? Se é que a gente pode falar em privilégio, tá? Para o candidato, é uma das poucas bancas extremamente desafiadoras, não é? Ela realmente desafia o candidato em relação aos seus conhecimentos, obviamente de todas as disciplinas e especial da língua portuguesa, que é a nossa disciplina, não é? Então, vamos ver a questão da ESAF, tá?
Assinale a opção em que o termo sublinhado no texto exerce a função de sujeito sintático da oração. Ali ele foi um pouco pleonástico, não é? Porque o sujeito ele é sintático, não é? Você não tem um sujeito que é morfológico, né? O sujeito, ele é uma classificação, é uma terminologia, tá? Que tem a ver com a sintaxe, não é? A relação entre as palavras. Então, na verdade, eu quero saber se esses termos que estão sublinhados aqui, qual deles seria o sujeito. Então, vamos examinar cada um deles. Bom, prestem atenção que a questão é muito mais fácil do que você pensa. Embora ele tenha desviado, não é? A banca tenha desviado a sua atenção do foco principal, se você é um pouquinho esperto e tem uma visão assim, tá? Bastante objetiva, bastante detalhista, você vai observar uma coisa. Vamos lá. Sujeito. Ele pode ser preposicionado? Me responda aí. Isso. Essa é uma das coisas que a gente aprende com maior frequência a respeito de sujeito. Sujeito é um termo não preposicionado, não é? Tá? Então, reparem bem a questão. Em meio à profusão, o A, marcado com o acento grave indicador da crase, tá ok? Ele é um A que apresenta uma preposição ali dentro, tá? E se nós temos o A precedendo, tá? O A, preposição, não é? Precedendo o substantivo profusão, eu posso te garantir uma coisa, a profusão não pode ser sujeito, de maneira nenhuma, ok? Tá? Então, nós temos aqui um termo que jamais poderia ser o sujeito, ok? Então, vamos para um outro aqui. Equivalente a um modelo de Fórmula 1. Repara, ele destacou para você um modelo de Fórmula 1. Você, que não é bobo nem nada, vai dar uma olhadinha um pouco antes. Não esqueçam, pessoal, nós estamos estudando sintaxe, e a sintaxe pressupõe que você examine todo o contexto, examine o relacionamento entre as palavras dentro do contexto, tá ok? Então, observe, antes de um modelo de Fórmula 1, nós temos mais um A, equivalente a, ou seja, mais uma preposição. Então, um modelo de Fórmula 1 jamais poderia ser sujeito, por estar preposicionado, ok? Beleza? A questão parece grande, não é? E de fato, ela assusta, tá? Porque ela pede para você identificar o sujeito de um texto, de um microtexto de 5 linhas, não é? Parece um trabalho muito complicado, mas a banca, ela te desafiou, tá? A enxergar pequenos detalhes, ok? Vamos a mais uma expressão que não poderia ser sujeito por estar preposicionada. Aqui, ó, precisa, na verdade, de um carro confortável, ok? De um carro confortável. Esse termo aqui, ele não poderia ser sujeito, pessoal, porque, de novo, ele está preposicionado. Então, olha só, a opção letra E, a opção letra C, tá? E a opção letra A estão completamente desqualificadas. Eu não vou comentar aqui qual é a função sintática de cada um deles, porque não é o foco da nossa questão, não é? A nossa análise de hoje, ela tem o foco no sujeito. Então, vamos analisar as duas palavras, carteira e você, que podem, não é, se qualificar a ser sujeito, uma vez que eu não tenho uma preposição antes. Ok? Bom, existe uma tentação ali na opção letra B, não é? Na análise letra B, para que nós identifiquemos o carteira como sujeito, não é? Afinal de contas, o quê? A carteira, não é? Se você trocar pelo existe, aí é que você realmente vai levar a sua questão, a sua análise pelo ralo, tá? Agora, você deve lembrar do que eu falei anteriormente, que o verbo haver, no sentido de existir e ocorrer, apresenta sujeito inexistente, não é? Apresenta oração sem sujeito, não é? Apresenta um verbo impessoal.
tá? Agora, uma informação que eu não dei ali atrás, que eu posso falar agora. Haver, ele possui transitividade direta. Ele é um transitivo direto. A o quê? A carteira. Então, o verbo haver é um verbo sem sujeito, transitivo direto, ok? Que apresenta a seguir um objeto direto, ok? Então, carteira aqui é o objeto direto do verbo haver, ok? Beleza? Tá? Então, não poderia ser o sujeito, uma vez que o verbo haver, no sentido de existir e ocorrer, não possui sujeito, é um verbo impessoal, é um verbo de oração sem sujeito, de sujeito, isso, inexistente, muito bem, tá? Então, sobrou a opção você, que realmente é a nossa resposta. Letra D, tá? Você. Observa que você se relaciona com o verbo precisar, não é? Tá? Você precisa de um carro confortável, não é? Você é o responsável por precisar de um carro confortável, ok? Então, nós temos a nossa resposta aí, viu? Não era uma questão assim tão difícil, mas é lógico que ela pressupõe o mínimo de um conhecimento para você poder desqualificar algumas opções assim de imediato, né? E poder perder menos tempo, tá? Em questões que são mais simples, mais óbvias, não é? Ok? Mas não deixa de ser uma questão extremamente inteligente. Vamos à nossa última questão, não é? Desse nosso bloquinho de análise de sujeito. A questão é da FCC, não é? Fundação Carlos Chagas. Vamos analisar. Na frase, mas aqui surge outro problema. O termo em destaque exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado em. Bom, aqui nessa questão, eu quero chamar a sua atenção para o princípio do sujeito posposto. Pessoal, a frase, tá? Ela se estrutura em uma ordem que se chama ordem direta, ok? É sujeito em primeiro lugar, verbo em segundo lugar e complemento em terceiro lugar, tá? É o que a gente chama de SVC, não é? Sujeito, verbo, complemento, tá? Acontece, pessoal, que o sujeito, ele não é preposicionado. E quando ele é posposto, o que é posposto? Pós significa depois, posto significa posto, colocado, aquilo que eu ponho depois, não é? O sujeito, quando é posposto, pode se confundir com o objeto direto. Mas por que ele se confunde com o objeto direto? Por alguma propriedade especial dentro do contexto? Não, gente. Por culpa da educação que você teve lá na 5ª, 8ª série, né, no ensino fundamental, e às vezes até no próprio ensino médio, não é? Tá? Nós aprendemos a reconhecer a transitividade verbal e o sujeito através de perguntas. Então, o professor, vê se eu não estou certo, ele falava para você, faça a pergunta antes do verbo e encontre o sujeito. Faça a pergunta depois do verbo e encontre o complemento, não é? Então, por exemplo, aqui, não é? Nós temos a frase, mas aqui surge outro problema. Surge o quê? Transitivo direto, outro problema, objeto direto. Pronto. Aí você vai correr atrás, tá, de um outro objeto direto dentro dessas opções e provavelmente você vai encontrar a opção letra B. Ah, meu amigo, você não imagina o quanto você foi enganado nessa questão, tá? Reparem, tá? Todas as vezes, procura fazer isso, tá, como uma rotina, tá? Todas as vezes que você fizer a perguntinha depois do verbo e encontrar um objeto direto do tipo, surge o quê? Transitivo direto, outro problema, objeto direto, se acostume a ir atrás do sujeito logo em seguida, ok? Tá? Então, surge. O que é que está surgindo? Ah, não tem. Ótimo! Então, a concordância verbal de surge, tá? Eu surjo, tu surges, ele surge.
Então, vamos colocar aqui um hipotético ele, só para a gente poder ter a estrutura sujeito, verbo, complemento. E a gente poder fazer a análise, a prova real, não é? De a gente ter analisado corretamente como transitivo direto ou não. Então, ele surge outro problema. Eu te pergunto, isso faz sentido? Ele surge outro problema, tá? Tá pensando? Tá? Para pensar. Ele surge outro problema. Eu surjo outro problema para você. Isso existe? De fato, não, não é? Então, você provavelmente fez a análise errada. Se o ele hipotético que a gente colocou aqui não é o sujeito, porque não faz sentido, não tem lógica, não é? O que nós teríamos aqui? Tá? A palavra problema como o sujeito. Repara. O problema é que está surgindo, tá? Gente, eu queria conversar com vocês a respeito do conceito de sujeito, tá ok? O que é o sujeito? Sujeito é o responsável pelo verbo. Não é o cara que pratica a ação. Eu sinto muito dizer isso para você, tá ok? Tá? Se eu disser assim, a questão está aqui, a questão é o sujeito. Quem está aqui? A questão. E aí eu já teria feito até a pergunta errada, não é? Não seria quem, seria o quê. Mas como perguntar quem ou o quê se eu justamente estou querendo saber qual é o sujeito? A gente geralmente começa com a palavra quem. De uma certa forma até erradamente. Porque isso termina induzindo a gente a achar que o sujeito é sempre pessoa. Pessoal, sinto muito, o sujeito não é sempre pessoa. O sujeito pode ser uma coisa. O sujeito pode ser uma ideia, o sujeito pode ser um conceito, o sujeito pode ser qualquer substantivo que esteja no dicionário da língua portuguesa, ok? Tá? Então, o que acontece aqui? Não é? Problema não é pessoa. Então, a gente acha que não tem cara de sujeito, não pode ser o sujeito. E não se engane, ok? Tá? A gente aqui tem o problema como sujeito. Tá? Então, se eu digo assim, os problemas aparecem. Se eu digo assim, os problemas me pegaram desprevenido, o que nós temos, pessoal? Tá? Nós temos o sujeito, a palavra problema, tá? Como sujeito. É o responsável, mais ou menos lógico, pelo verbo. Inclusive, pessoal, eu digo para vocês, se vocês ficarem nesse conceito de que sujeito é o cara que pratica ação, não só vocês estariam se enganando que o sujeito tem que ser pessoa, como vocês estariam entrando numa outra vertente, talvez até pior, de que a ação ela é praticada. E as ações que acontecem espontaneamente, por exemplo, tá? E os fenômenos, não é? Não são ações. Mas o fenômeno não tem sujeito. Sério mesmo? A chuva caiu. Não é um fenômeno? Tá? O verbo não expressa fenômeno, a frase inteira expressa um fenômeno. E o sujeito é a chuva. Mas espera aí, Paulo, fenômeno natural não é a oração sem sujeito? Espera aí. O fenômeno natural será a oração sem sujeito quando o verbo expressar esse fenômeno natural, tá? Ok? Então, por exemplo, o verbo chover, não o substantivo chuva. Com o verbo cair, não é? Cair pode cair uma caneta no chão, não é? A caneta caiu. Uma pessoa pode cair, não é? A moça caiu no chão, não é verdade? Não é? Várias coisas podem cair que não são necessariamente um fenômeno. E aí, pessoal, tá? Então, por favor, não se engane nem que o sujeito possa ser, tá? Uma pessoa ou um objeto, tá? E muito menos que o sujeito é o que pratica a ação. E o que falar dos verbos de ligação, pessoal? Verbo de ligação definitivamente não é ação, é estado. A moça é bonita, então quer dizer, essa frase não tem sujeito porque não tem ação. Ninguém está praticando a ação de ser bonita. E aí? Tá, então vamos mudar o nosso conceito de sujeito. Sujeito é o responsável pelo verbo. Então, o responsável por surgir é o problema. Isso que nós temos aqui é o sujeito. E, obviamente, a opção não será a opção B, não é? Tá? Na opção B, nós tivemos o que? Transitivo direto, tempo, objeto direto. Por acaso você está pensando que é oração sem sujeito?
tá? Nada a ver, gente, tá? O verbo ter, tá? Ele não se insere no rol dos verbos de oração sem sujeito, tá? Já começa por aí. Segundo, eu queria que você observasse a terminação do verbo ter aqui. Tivemos. A terminação mos, ela se refere ao sujeito, ao pronome pessoal reto, sujeito, nós. Então, o sujeito aqui seria um sujeito oculto, nós, tá? Ou seja, sujeito oculto, nós. Sujeito oculto, né, que também é chamado de desinencial, que também é chamado de elíptico, que também é chamado de simples implícito na terminação verbal ou na desinência verbal, tá? Para não ficar preso ao conceito que muitos gramáticos não gostam de sujeito oculto, tá? Então, esse sujeito que não está escrito aqui, tá? Ele é o pronome nós, ok? É um sujeito oculto, é um sujeito elíptico, é um sujeito simples, implícito na terminação verbal. E o verbo ter, temos o quê? Tempo, tá? Objeto direto. Ok, beleza? Então, está claro que aqui não se trata de objeto direto, mas sim de sujeito. E aqui nós não temos a opção, justamente porque o sujeito é nós, é um sujeito oculto, tá? Então, vamos observar a opção A. Agora vamos seguir a sequência, não é? Não sou um conservador reacionário, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. O sujeito, ele é uma função sintática de núcleo substantivo. Ou seja, tá? O sujeito, ele tem que vir expresso por um substantivo. Agora, peraí, não vamos levar isso ao pé da letra, porque você aprendeu, não é, as orações subordinadas subjetivas, não é? Essas orações subordinadas subjetivas, elas são uma frase inteira cuja função sintática é a de sujeito, não é? Em outro momento, nós teremos a oportunidade de examinar, não é, esse aspecto do sujeito composto, não é? Por enquanto, eu só peço que você dê uma checada lá nos seus alfarrábios, não é? Nos seus cadernos, não é? Onde você anotou o que o professor disse. Então, a oração, ela é substantiva, ou seja, ela tem uma função clássica de substantivo. Um pronome, obviamente, não é um substantivo. Ou será que seria? Não é? Nós temos o pronome substantivo, não é? O pronome de natureza substantiva, que é o pronome que ocupa a função sintática típica de um substantivo, não é? Então, de novo, o pronome é substantivo e o núcleo é substantivo, não é? Palavras de outras classes que podem sofrer aquele processo de formação de palavra super importante, que com certeza você tem que manter como seu companheiro eterno, a derivação imprópria, que faz com que as palavras em contexto, né, ou seja, sintaticamente, mudem a sua classificação, tá? Elas com certeza, tá, mudam a classificação de uma palavra e ela pode se tornar um substantivo e, obviamente, ser sujeito. Não é o caso da opção letra A. Reacionário é um adjetivo. Reacionário se liga ao substantivo conservador, não é? Dando uma qualidade para esse conservador. Então, meu povo, tá? Reacionário não poderia ser sujeito, tá? Um adjetivo não se qualifica na posição de sujeito, pessoal. Um adjetivo, ele possui duas funções sintáticas: predicativo, seja do sujeito ou do objeto, ou adjunto adnominal, ok? Sempre consultando o caderno, tá? Voltando, dando uma paradinha aí no vídeo para você poder analisar isso, consultar o caderno a respeito do que a gente está falando. Então, reacionário é um adjetivo, se liga ao substantivo conservador, que certamente é o núcleo de uma função sintática ali que não nos interessa agora, tá ok? E, portanto, não pode ser o sujeito. Vamos analisar o verbo aqui. Sou. Sou é o verbo ser, não é? Quem é que sou, tá? Vamos lá, responde aí para mim. Sou, eu sou.
tu és, ele é, não é? Então, sou pressupõe o pronome eu, que seria o sujeito, ok? Tá? Então, mais uma vez, nós temos um sujeito oculto, eu aqui, não é verdade? Tá? E, obviamente, reacionário não é o sujeito, né? Que seria eu. Vamos analisar a opção letra C. A opção letra C, o autor, não é, da questão, ele prepara uma armadilha para você, tá? O que nós temos? As fitas de vídeo perdem as cores e a definição com facilidade. Verbo, perder, tá? Pessoal, deixa eu só lembrar aqui uma coisinha. Toda questão de análise sintática, ela sempre vai principiar no verbo, tá? O verbo é o centro da análise sintática. É lógico que quando eu tiver funções sintáticas nominais, o verbo pode ser até não observado, mas essencialmente você começa a observar as coisas sintáticas, né, os fenômenos sintáticos através do verbo, ok? Então, perdem é o verbo. Eu estou querendo sujeito. Se eu quero sujeito, eu quero responsável pelo verbo, não é? Quem é que está perdendo as cores? As fitas de vídeo. Mas o autor, ele só sublinhou fitas. Poxa, o sujeito não seria fitas de vídeo? Pessoal, não se esqueçam do núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o substantivo central, que é o responsável pelo verbo. Então, o responsável por perder as cores e a definição, tá, são fitas, ok? Então, o autor da questão, ele destacou, tá, o núcleo do sujeito fitas. Mas não é o sujeito, tá? Então, pessoal, tá, encontramos a nossa resposta. Ok? O núcleo do sujeito é fitas, tá? Embora o sujeito inteiro seria as fitas de vídeo, tá? Então, o de vídeo se liga ao substantivo fitas, da mesma maneira que o artigo definido as também se liga ao substantivo fitas como adjuntos adnominais, ok? Vamos analisar as outras opções, só para a gente poder fazer o estudo completo dessa nossa última questão. Um congresso recente em Veneza dedicou-se à questão da efemeridade dos suportes de informação. Vamos lá. Verbo, dedicou-se. Quem é o responsável por dedicar-se? Um congresso recente. Então, um congresso recente dedicou-se, tá, à questão da efemeridade. Vocês lembram o que eu falei na outra questão? Que o sujeito não poderia ser preposicionado? Olha aqui, ó. Você rapidamente poderia desqualificar a opção letra D. Porque a opção letra D, ela está preposicionada. Mas, Paulo, a preposição não está sublinhada, não tem problema. Isso é uma estratégia do cara da banca para você não enxergar, tá, a relação entre as palavras. Não esqueçam, sintaxe é relação entre as palavras, ok? Então, você tem o tempo todo que olhar para o contexto, ok? Então, isso daqui é uma preposição e, obviamente, efemeridade não poderia ser o sujeito por estar preposicionado. Fora, lógico, não é? Tá, a própria relação. Bom, nesse momento, você deve estar perguntando assim, mas espera aí, Paulo, eu aprendi também que o sujeito ele não pode ter uma única vírgula, ele não pode ser isolado por uma única vírgula. Ei, você está cego? Aqui, ó, a outra vírgula. Realmente, o sujeito ele não está separado por uma única vírgula. Na verdade, essa primeira vírgula se refere a Veneza, em Veneza. Presta atenção, olha o foco, pessoal, tá? Leia a frase inteira sempre, observe a relação entre as palavras e os sinais que estão identificando essas palavras, tá? Muita atenção, para quem sabe ler, uma vírgula é letra. Na verdade, para quem sabe ler, um acento gráfico é letra, uma crase é letra, uma preposição é letra, uma letra também é letra. Ok? Tá? Então, aqui nós temos duas vírgulas isolando o em Veneza, tá? E o sujeito seria um congresso recente simples, ok? Vamos, então, analisar a última opção da nossa questão, tá?
Sabemos que todos os suportes mecânicos, elétricos ou eletrônicos são rapidamente perecíveis. Bom, vamos examinar de imediato, tá, a palavra que está destacada. Da mesma maneira que a letra A, reacionário, é um adjetivo para conservador, não é? E o adjetivo não se qualifica como sujeito, não é? Na letra E, perecíveis, tá? É o predicativo do sujeito suportes mecânicos, não é? Então, perecíveis é um adjetivo e não se qualifica como sujeito, ok? Tá? Então, nós temos dois verbos, não é? Sabemos e são. Vamos examinar o sujeito de cada um deles, não é? Tá? Sabemos, olha a terminação "mos", não é? A terminação "mos" é a mesma terminação da opção letra B de bola, não é? Ou seja, corresponde ao pronome nós, não é? Nós temos um sujeito oculto aqui, tá? Então, sujeito nós oculto, tá? E o são? O sujeito do são, tá, são os suportes mecânicos que está logo atrás, não é? Sabemos que todos os suportes mecânicos são rapidamente perecíveis, não é? Então, tá, os suportes mecânicos são rapidamente perecíveis. Bom, aí nós teríamos o verbo de ligação, não é? Tá? Lembra o que eu falei? O verbo de ligação, ele não indica ação, ele indica estado, não é? Tá? E efetivamente eu tenho estado aqui, não é, que é perecíveis. Então, obviamente, a gente não teria sujeito, não é? O sujeito é o cara que pratica a ação. Se eu não tenho ação, eu não tenho sujeito. Nada a ver, gente. Então, vamos abrir mão, tá, dessa análise, tá, bem antiga, não é? O sujeito é aquele que pratica a ação. O sujeito é o responsável pelo verbo. Quem é responsável por ser perecível, não é? Os suportes mecânicos. Então, eu teria um sujeito simples, ok? Bom, pessoal, tá? A gente fica por aqui. Eu espero que a análise dessas três questões tenha te dado uma perspectiva de análise geral do sujeito e do que é que pode vir a cair em uma prova, não é? Tá? Foquem em sujeito posposto, como o caso daqui, não é? Que se confunde com objeto direto, tá? Sujeito inexistente, sobretudo verbo haver, não é? Na indicação, não é? Usado como sinônimo de existir e ocorrer, ou então verbo fazer ou haver na indicação de tempo decorrido ou fenômeno natural, ok? E a palavrinha ser como apassivador e como indeterminador do sujeito. Ok, pessoal? Grande abraço, estudem bastante, ok?